falar hoje para vocês sobre testes de defeito, falar um pouquinho de conceitos, o que são esses testes e garantias contra defeitos, os níveis de teste e os testes de defeito, e falar um pouquinho de quais são as técnicas. Hoje a gente ainda não vai entrar em detalhes nas técnicas, mas só para a gente ver quais são as básicas aqui que a gente tem. Então, alguns conceitos básicos sobre defeitos e software, né? Ou erros e defeitos. Software é produzido por seres humanos e humanos erram, né? Errar é humano, então logo nós temos defeitos em software. Então, por mais que a gente acredite que nós somos desenvolvedores competentes, tá, tecnicamente, a gente vai cometer erros e vamos introduzir defeitos em software, tá? O interessante sobre erros e defeitos é que humanos eles erram sistematicamente as mesmas coisas, tá? Então, tem alguns erros que são mais comuns que outros. É claro que nós temos alguns seres humanos que erram menos ou não erram de forma tão sistemática quanto os outros, e outros que erram de uma forma super criativa e que geram defeitos que tipicamente pessoas normais não geram, tá? Então, assim, a gente tem como característica do processo aí de busca de defeitos, né? A primeira origem, ou a primeira causa que a gente tem somos nós mesmos, tá? E, assim, para a gente conseguir identificar esses defeitos e ter alguma garantia no software que a gente vai ter uma taxa baixa de defeitos ou vai ter poucos defeitos, a gente tem que fazer busca sistemática por eles, tá? Senão, os nossos defeitos vão parar em produção e aí o usuário fatalmente vai encontrar eles, tá? Então, como é que funciona, né? Se a gente estivesse tratando, quando a gente fala de qualidade, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma fábrica, existe todo lá um monitoramento estatístico do processo daquela fábrica para que a gente tenha uma taxa de defeitos baixa, né? Daí entra um monte de coisas, como, por exemplo, Six Sigma, que é qual é a taxa de defeitos por milhão, tá, de produções daquilo ali. Pô, isso é fábrica, gente. Isso a gente está falando de problemas em máquinas, tá? Quando a gente fala em seres humanos, a coisa é muito diferente, tá? A gente usa os mesmos mecanismos para poder tentar buscar os defeitos. E dentre eles, a gente tem sistematização do processo. Não só do processo de desenvolvimento, como do processo de teste. A gente precisa ser sistemático na hora de buscar os defeitos, porque senão a gente não tem nenhuma garantia em relação à qualidade, tá? Se a gente erra de uma forma, digamos, aleatória ou de uma forma que a gente não consegue prever, a sistematização é a única forma da gente conseguir alguma garantia contra defeitos. Tá. O que a gente tem aqui? A gente estava falando de teste de aceitação, que é para mostrar que o software funciona, tá? E que ele é adequado para os stakeholders. O teste de defeito ele tem um propósito diferente, que é encontrar e corrigir os defeitos. Então, a gente não vai estar testando o caminho feliz, né? Aquele fluxo principal do caso de uso, né? Ou os fluxos alternativos no caminho, assim, que é o caminho feliz mesmo, aquele caminho típico. Não, a gente vai exercitar o software em caminhos, digamos, excepcionais, que a gente espera que gerem exceções que são tratadas, e em situações que não é para o software gerar uma exceção, mas que, por conta da gente saber que os seres humanos erram sistematicamente aquilo, a gente vai testar para garantir que não tenha nenhum defeito naquele tipo de caminho, tá? Então, essa que é a lógica por trás dos testes de defeito. Com testes, isso eu já mostrei no curso anteriormente, aqui é só para reforçar, né? Testes só conseguem mostrar a presença de defeitos e não a sua ausência. Então, a gente só consegue mostrar no software que a gente tem defeito, né? Como é que a gente
conseguiria, através de uma coisa que só mostra a presença, né, provar a ausência. A gente teria que testar tudo, né? Testar todas as possibilidades. Só que isso, na prática, é inviável, tá? Então, assim, o esforço, né, para a gente testar todas as possibilidades num software, mesmo pequeno, ele é uma coisa impagável, tá? Dado a explosão combinatória aí de possibilidades. Então, para a gente ter alguma garantia de qualidade contra defeitos, a gente vai fazer os testes de forma sistemática para revelar os tipos de defeitos comuns no software sob teste, no tipo de software sob teste. Tá? Então, tipicamente, nesse curso aqui, a gente vai falar de sistemas de informação, tá? Que na nossa região é o mercado mais amplo, tá? E que a gente costuma usar como exemplo para não só para as disciplinas de desenvolvimento web, mas também para algumas disciplinas aí como engenharia de software, teste de software, entre outros. Tá? Então, a pergunta que a gente se faz aqui é quais são os tipos de defeitos comuns, tá? Visto que a gente não consegue cobrir todo o software de uma forma prática, tá? Cobrir, que eu digo, é testar todas as possibilidades, e existem defeitos que a gente não consegue, muitas vezes, imaginar uma possibilidade para ele. Então, a gente busca pelas coisas comuns mesmo, e muitas vezes a gente descobre outras coisas. Falar de alguns tipos de defeito, tá? E assim, uma primeira classificação assim de tipos de defeito muito ampla é o que a gente chama de commission e omission. Tá? Commission são os erros onde a falta ela tá lá presente no código. Ou seja, digamos que eu fiz um algoritmo que tinha que somar dois números, e aí na hora de fazer a implementação, em vez de eu botar um sinal de mais, eu botei um sinal de menos. Tá? Isso é um erro de commission. Tá? Você consegue achar lá o defeito, ele está aqui, e ele não bate com a especificação, e esse é o problema. É o mais, é um menos no lugar do mais. Isso é commission. E eu tenho omission, que é a falta, é uma ausência de alguma coisa. Então, digamos que você tinha uma regra de negócio no seu software que dizia que, por exemplo, você tinha que fazer uma conta, uma determinada conta, e essa conta não foi implementada. Você tem um requisito lá que não está implementado no software. Tá? Isso é um problema de omission. Tá? Essas duas classificações aqui, elas são importantes para a gente começar a entender como é que a gente busca defeito em software e que nem sempre uma forma de trabalhar ou uma técnica é suficiente para a gente encontrar todos os tipos de defeito. Digamos que a gente vai buscar no código-fonte e vai fazer testes de tudo. A gente provavelmente vai encontrar os erros de commission. Os erros de omission a gente encontra quando a gente olha para a especificação e a gente projeta os testes a partir da especificação, e num determinado momento você vai ver que não tem código para ser testado daquela funcionalidade. E aí você consegue encontrar um erro de omission. Então, assim, commission, você até consegue, por exemplo, estou fazendo um teste unitário e não tenho especificação. Eu consigo achar erros de commission. Agora, sem especificação, você não consegue achar os erros de omission. Tá? Então, vamos lá. Essa aqui é uma primeira classificação. Vamos falar de sistemas de informação. Sistemas de informações têm alguns locais críticos ou tem alguns tipos de defeitos críticos que aparecem com frequência, tá? E a gente faz teste em cima desses locais ou tipos de defeito para garantir que eles não ocorram. Então, por exemplo, validações de campos, tá? Campos de formulário tipicamente tem limites, tá? E tem domínios válidos para a gente poder fazer a entrada desses dados. Para a gente conseguir garantir que não tem defeitos ali, a gente precisa testar esses campos. Tá? Estados da aplicação é outra questão que a gente tipicamente tem problema. Por exemplo, o usuário
ele tem que estar ativo para poder fazer login. Então, isso é só um exemplo. O estado o usuário está ativo. E aí, em algum momento, tem algum evento que depende daquele estado, e aí você precisa verificar se você está naquele estado e a ação correta ela é realizada por conta de você estar naquele estado. Então, a verificação de estados da aplicação também é importante. Regras de negócio. Quando a gente está fazendo especificação de requisitos, geralmente as regras de negócio trazem as coisas que são mais complexas no software. Tá? Então, assim, as regras de negócio precisam ser verificadas. Todas elas. Tá? A gente vai dar uma olhada também em algumas técnicas que a gente pode usar em combinação com as regras de negócio para fazer a verificação delas. E a parte de segurança que a gente vai ver mais para frente. O que é o básico que a gente pode olhar aqui num sistema de informação? Então, a garantia de qualidade que a gente tem, ela é referente aos testes que são realizados de forma sistemática. Para você ter alguma garantia de qualidade, você precisa fazer o uso apropriado das técnicas e, se possível, né, fazer os usos apropriados das técnicas de teste e, se possível, deixar o rastro de auditoria dessas técnicas. Por quê? Para a gente poder auditar se as técnicas foram usadas de maneira apropriada. Tá? No curso a gente vai fazer isso aqui, tá, gente? Tem que cobrir o software todo. Se a gente tiver uma parte do software que não está sendo testada, a gente está correndo o risco ali de terem defeitos ali presentes naquela parte do código que não foi testado. Geralmente a gente precisa de algum mecanismo de contra-regressão, ou seja, não permitir que uma coisa que já funciona regrida, ou seja, ela funciona, mas por conta de alguma alteração no software, ela deixou de funcionar. Tá? Geralmente, o mecanismo de regressão que a gente usa é a automação dos testes, porque sempre que eu rodo novamente os testes, eu verifico se o software não regrediu. Tá? A gente fazer regressão na mão é uma coisa assim inviável, tá, gente? Dependendo do tamanho do software, o esforço para você fazer isso aqui é impagável. Tá? Então, assim, aqui uma provocação que eu faço, que é o manual do software, ele devia vir, né, com um statement lá, alguma coisa do tipo: esse software tem garantia contra os seguintes tipos de defeito. E você listar aqui quais são os tipos de defeito que foram testados sistematicamente, com o uso apropriado das técnicas e auditáveis, cobrindo todo o software e com mecanismo contra regressão. Se você não tem isso aqui, me desculpa, mas você não tem garantia contra defeitos, contra esses defeitos. Tá? Então, assim, quando você compra um equipamento eletrônico, por exemplo, às vezes vem lá a especificação do tipo forma de uso daquele equipamento, tá? E contra o que você tem garantia, que é referente ao que foi testado ali. Então, eu tenho garantia contra, sei lá, um equipamento, um componente eletrônico queimar. Eu tenho garantia contra, por exemplo, sei lá, ele cair no chão e quebrar? Não sei. Imagina, eu comprei um celular. Será que eu tenho garantia contra, por exemplo, se eu botar ele embaixo d'água, ele continuar funcionando? Tá? Alguém tem que ter testado isso, né? A mesma coisa com software, tá, gente? Então, assim, o que você não testou de uma forma sistemática e de uma forma rigorosa, você não tem garantia. Então, assim, vamos passar a tratar software dessa forma. Tá? Para eu ter garantia, eu preciso ter um monte de coisas aqui para garantir que, com testes, eu não tenha defeitos ou tenha uma baixa taxa de defeitos em relação àquele tipo específico de defeito. Então, assim, no curso a gente veio falando também de processo de teste,
E aí falamos dos níveis de teste. Então, a gente estava tratando lá com testes de aceitação, sistema, integração e unitário. Será que a gente consegue verificar todos os tipos de defeito utilizando só um nível? Digamos assim, eu tenho níveis e eu sei que a aceitação eu não estou fazendo teste de defeito. Fazendo teste só para mostrar que o software funciona. Sobraram 3 níveis aqui. Sistema, integração e unitário. Será que eu posso fazer todos os testes em nível de sistema? Todos os testes de defeito em nível de sistema? Tá? Então, eu vou deixar... Eu tenho um link aqui, depois eu vou botar os slides lá para vocês. Então, assim, qual que é o problema de você pegar todos os testes de defeito e fazer em nível de sistema? Você tem um problema de debugging, que é o quê? É você encontrar onde está a falta que originou aquele defeito, ou originou aquela falha que você observou. Então, a quantidade de código que você precisa para inspecionar um teste de sistema, tá? Ele geralmente é grande. Tá? E isso vai causar uma lentidão para você no debug. Pensa o seguinte, eu tenho um teste que é de sistema, ou que é chamado de end-to-end, e esse teste, ele exercita, pelo próprio nome que ele diz, o software end-to-end, de uma ponta a outra. Então, para você executar ali um caso de teste, você tem uma montanha de código que é executado e a tua falta, se você observar uma falha, a tua falta está nesse range ali, desse código. Tá? O que acontece? Você, para fazer o debugging, você precisa ler esse código. E se for muito código, talvez você leve um tempo significativo para ler ele. Tá? Então, assim, eu deixei aqui um link para um relato lá do Google, tá? Que é o do blog deles, que eles tentaram fazer isso aqui. E aí eles reportam qual foi o problema que eles tiveram. E é justamente esse. Você começa a perder tanto tempo com debugging que não vale a pena você ficar fazendo teste de defeito só em nível de sistema. Então, o que acontece? Para você reduzir esse escopo de debugging, você vai fazendo teste em níveis menores, testes de defeito em níveis menores, porque você consegue fazer um debugging mais localizado. Quando você faz um teste unitário, você tem um trecho de código pequeno, ou teoricamente deveria ser pequeno, para você localizar o defeito caso você encontre um defeito. Tá? E essa situação ela é mais produtiva do que você tentar fazer poucos testes em nível de sistema para cobrir os defeitos, todos os possíveis defeitos de um sistema. Tá? Nesse próprio post do Google tem essa imagem aqui e essa proporção, que é uma sugestão, mas isso você encontra em outras literaturas também, não foram eles que criaram isso, tá? Isso aqui é chamado de pirâmide de teste. O que é a pirâmide de teste, né? A gente tem os níveis de teste, end-to-end é end-to-end ou teste em nível de sistema, é a mesma coisa. Tá? Onde o tamanho aqui, né, de cada área dessa aqui dentro do triângulo, ela te dá a proporção da quantidade de testes que você deveria ter em cada nível. Então, quando você tem um teste end-to-end, você tem poucos testes. Tá? Geralmente, você vai focar aqui nos testes de aceitação ou nos testes de sistema, em alguns casos específicos. Tá? Você depois tem mais testes de integração e você tipicamente tem muito mais testes unitários, numa proporção que chega a ser isso aqui, ó, 10% dos seus testes como end-to-end ou sistema, 20% dos seus testes como integração e 70% como teste unitário. Tá? Então, assim, isso já dá para... Por que isso aqui é interessante, né? Porque eu ter muitos testes num nível mais baixo me dá um software que, primeiro, eu consigo cobrir melhor as possibilidades de defeito deles. Segundo, os testes unitários costumam rodar mais rápido do que os testes de sistema. E terceiro, que eu fazer debugging com teste unitário é muito mais rápido do que eu fazer debugging com teste de sistema. Tá? Então, para eu corrigir os defeitos é muito mais rápido.
eu corrigir nos testes unitários do que eu corrigir nos testes de sistema. Tá? Por isso que a gente trabalha dessa forma. Tá? E essa forma ela costuma funcionar bem. Vamos lá. O que a gente costuma verificar, né? Quando a gente está falando de teste de defeito, isso aqui é só algumas coisas típicas, né, que aparecem dentro de testes de defeitos e os níveis de teste, tá? O que a gente costuma verificar quando a gente está falando de teste de defeito em nível de sistema? Geralmente a gente dá uma olhada nos estados da aplicação. Eu não incluí aqui questões de teste não funcional, tá? Teste não funcional a gente vai falar mais para frente, mas em níveis de sistema eu poderia verificar também os requisitos não funcionais, tá? Quando a gente vai falar aqui de integração, a gente está falando de comunicação entre os componentes. Tá? Então, a comunicação entre os componentes, ela é uma coisa que eu verifico nesse nível. E no unitário, eu vou olhar o funcionamento do componente e possibilidades de defeitos no componente. Tá? A ideia é que se eu for montando isso aqui, eu consigo chegar num software que funciona bem. Tá? Quando a gente vai falar de técnicas, né, existem alguns erros que são mais comuns que outros. Então, por exemplo, expressões lógicas, tá? A gente costuma errar bastante em expressões lógicas, e validação de campos de formulário. Para sistemas de informação, isso aqui é uma coisa que precisa ser verificada, tá? E a gente usa algumas técnicas que são particionamento de equivalência e análise de valor limite. Eu falo delas também lá no curso de engenharia de software aqui. Como não é um pré-requisito, a gente vai falar novamente. Tá? Falar de testes de loops. Tá? Falar loops, que são interações, né? For, while, esse tipo de coisa. Quando a gente tem loops, a gente costuma errar também. Por exemplo, um erro típico é a gente não verificar quando o loop está vazio, ou seja, não passa nenhuma vez no loop. Ou não verificar os limites superiores, se existe algum limite superior, ou se a gente roda o loop com muitas interações, o que acontece. Tá? Então, esses casos são casos já conhecidos que levam a defeitos. É fácil da gente errar nesses casos. Tá? Estados, vamos falar de teste de estados, e vamos falar também de como é que a gente dá uma olhadinha em regras de negócio e a gente faz alguns testes aí em cima de regras de negócio. Geralmente a gente usa combinações nessas técnicas anteriores, junto com a descrição da regra de negócio, para verificar ela. Tá? Além disso, né, quando a gente está fazendo o teste de defeito, a gente começa a usar alguns artifícios para verificar se estamos fazendo os testes corretamente. Tá? Então, hoje em dia, uma das coisas mais comuns que a gente usa para fazer esse tipo de verificação são os critérios de cobertura. Tá? Então, um critério de cobertura é a gente ter alguma informação o que foi coberto naquele teste específico, ou naquele conjunto de testes. E existem alguns critérios de coberturas que são muito comuns, tá? Então, por exemplo, linha de código. Eu saber quais foram as linhas de código que foram testadas. Tá? Qual a intuição aqui em cima disso, né? Se eu não testo uma linha de código, eu não tenho nenhuma garantia em relação a defeitos naquela linha de código. Eu posso ter defeitos ali e ninguém sabe. Então, isso é um risco. Tá? Então, isso aqui é uma coisa para a gente que te dá uma informação não sobre se aqui você tem alguma garantia que não tenha defeito ali, mas se você tem um risco de ter defeitos naquelas linhas. Mesma coisa sobre branch. Branch é o que? Desvio, né? Quando eu tenho um if, eu tenho no mínimo dois caminhos, que é entrar no if ou não entrar no if. Tá? If then else, mesma coisa. Ou entra no if ou entra no else. Tá? Então, assim, se você deixa de testar um desvio desses, você pode estar tendo um risco de ter um defeito quando o software passa por esse desvio. Tá? Repara que
não é a mesma coisa linha de código e branch, tá? Você pode ter um if sem else, você pode ter 100% de cobertura de linha de código e não ter 100% de cobertura de branch. Tá? Basta você ter um if que não tem else, você passa no if dentro do if e você não tem um caso que pula o if. Todas as linhas foram testadas, mas você tem um caso que não foi testado, que é você pular o if. Não é a mesma coisa, tá? E muito menos nessa última aqui, que é chamada de caminhos. Caminhos são as combinações dos desvios. Tá? Isso aqui, caminhos, não é prático a gente fazer testes de caminhos. Tá? A gente vê que a gente consegue até fazer alguns caminhos, mas se a gente tentar olhar para todos os caminhos, a gente não consegue fazer teste de todos os caminhos, porque basta você colocar um loop que você tem infinitos caminhos dentro do código. Tá? Então, mais para frente, a gente vai ter uma aula específica para falar de critérios de cobertura. Aqui a gente precisa ter uma noção geral, porque quando a gente começar a falar de automação dos testes, a gente vai começar a usar esses critérios de cobertura, e aí a gente precisa saber do que a gente está falando, tá? Quando a gente vai falar de testes de defeitos em sistemas de informação ou em software, o mínimo que a gente espera é exercitar todas as linhas e todos os branches, tá? Então, assim, se a gente tem alguma linha não exercitada, risco de ter defeito naquela linha. Se a gente tem algum branch não exercitado, a gente tem um risco de ter defeito naquele branch, tá? Então, a gente usa esses critérios de cobertura para ver se a nossa suíte de teste de defeito ela é minimamente adequada. Tá? Isso é um critério mínimo. Tá? Isso não quer dizer que a gente tenha garantia contra defeitos. Aí, para a gente ter garantia, a gente precisa da sistematização, precisa de auditar os testes, precisa de um monte de outras coisas. Tá? Já falei dos caminhos. Então, assim, a princípio, hoje é só uma introdução aos testes de defeito. Então, a gente viu ali uma forma geral de como é que a gente trata isso em software. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar de técnicas como particionamento de equivalência, análise de valor limite, teste de loop, teste de estados. Para quê? Para a gente começar a projetar testes de defeito. Tá? Então, isso aqui é assunto para a próxima aula.